Aponta que peso de fertilizantes no custo de produção atinge 40%. Mesmo quanto ao cenário da falta do produto, o Brasil pode ter aí uma boa safra. Para falar sobre isso, eu vou conversar agora com Marcelo Melo, diretor de fertilizantes da Stonix. Marcelo, boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Boa noite, eu que agradeço, é um prazer estar aqui. A gente que agradece. Marcelo, explica para a gente aí sobre esse percentual de participação dos fertilizantes nos custos para a cultura de soja, milho e trigo, que fica aí dentro de uma margem então, de quase 40% dos custos, né? Agora, podemos dizer que é bem alto, né? Sim, tipicamente os fertilizantes, até 2 anos atrás pelo menos, eles representavam cerca de 30% do custo de plantio das principais culturas agrícolas aqui no Brasil. Mas, realmente, nesses últimos 2 anos, o preço de fertilizantes mais ou menos multiplicou por 3. Então, eu estava imaginando que o nosso custo está entre 35 e 40 e agora estou vendo a confirmação que está em cerca de 40 já o peso dos fertilizantes no plantio. É o maior peso entre os insumos, tá? Esse peso, ele varia em alguns estados, tem algumas diferenças? Por exemplo, no estado do Paraná, em quanto pode chegar essa porcentagem para o produtor? Não, isso varia muito pouco, porque, na verdade, principalmente no patamar de preço atual que nós estamos para fertilizantes, os preços estão muito altos, são os preços mais altos, recordes de preço, muito semelhantes a onde nós tivemos em 2008, esse mesmo ciclo aconteceu em muitas commodities. Muitas commodities tiveram o maior preço ali em 2008. Caso do petróleo também. O petróleo em 2008 chegou a $148 o barril. E agora, semana passada, estivemos a 137, 138. Muito próximo, né? Hoje caiu bastante. Hoje estamos com 98, se eu não estou enganado. Mas os fertilizantes é algo semelhante. Nós estamos naqueles preços, inclusive no potássio, já um pouquinho acima, inclusive, daquele preço. E esse valor é tão alto que as pequenas diferenças internas, elas estão mais ligadas ao frete interno, né? Porque o Brasil importa aí, hoje em dia, 85% do fertilizante dele. Então, isso não faz diferença, vamos dizer, para fazer com que o custo seja significativamente maior no Mato Grosso do que é no Paraná, que está mais perto do porto. Isso, perto do preço do fertilizante atual, não é tão relevante. Pelos números, né, a gente pode dizer, por exemplo, o milho segundo safra, o peso desses insumos já chega, por exemplo, a 33% lá em Sorriso? Olha, é possível, mas eu não tenho as estatísticas em mãos, Marcelo. Mas aí que está, o número normal sempre foi perto de 30%. E agora, exatamente, nós estávamos calculando que devíamos estar entre 35 e 40 e acabo de ver que você confirmou os 40, né? Mas eu acho que o importante aqui, eu acho que a mensagem mais importante no começo da tua mensagem, você falou, olha, nós vamos ter aí uma boa safra nesse ano que entra. Isso eu acho que é o ponto mais importante da conversa agora, porque, na verdade, eu tenho tido a percepção de que quem está fora do mercado agrícola, e mesmo quem está no mercado agrícola, mas não conhece muito fertilizantes, está muitíssimo preocupado, pensando que quase que não vai existir safra-verão desse ano, né? Tem muita gente que tem essa percepção. Quem não conhece bem o mercado, né? Quem está fora do mercado, tem gente que trabalha com ração, que veio me procurar muito preocupado, dizendo como que vai ser, não vai ter, não vamos ter grãos para produzir as rações. Eu falei, não, nós vamos ter grãos, nós vamos ter uma boa safra. O momento é crítico, nós estamos passando por uma situação de estresse muito grande, já vínhamos, desde o início de 2021, nós tivemos N problemas no mercado internacional, como logística internacional, como crises energéticas, como uma crise muito séria com a Bielorrússia, não era uma guerra, mas uma crise seríssima. E agora nós estamos, então, no auge desses problemas com essa guerra entre Rússia e Ucrânia, né? Mas eu acho que a mensagem tranquilizadora, como você colocou, é que sim, nós vamos ter problemas, a situação é crítica, não quero minimizar o tamanho do problema que nós estamos agora, mas nós teremos uma boa safra. Eu acho que está tudo, as condições estão aí para que nós possamos organizar isso e termos aí uma boa safra.
Marcelo, se tem alguém que consegue suportar uma turbulência, é o nosso produtor rural, né? Porque, olha, sai de uma, vem para outra e a gente percebe que o agronegócio é o que segura o nosso país, né? Não tem condição, a gente sempre vê que realmente a referência é o trabalho do nosso produtor. E quando você fala desse otimismo, é porque a gente já tem algumas alternativas, como no caso a ministra da Agricultura, que viajou para o Canadá em busca, né, de soluções também, negociação mesmo diante aí da guerra, as conversas com a Rússia também não pararam, né, diante dessas condições que nós estamos passando, ou seja, o Brasil de uma certa forma consegue fazer essas costuras, né? Exatamente. Quer dizer, obviamente, Marcelo, nós estamos agora realmente, como eu falei, já depois de um ano inteiro de várias crises, e agora essa aqui, ó, concurre, inclusive, é tremenda, porque a Rússia é o maior exportador mundial do NPK, né, que são os 3 principais macronutrientes. E então ela vai fazer muita falta. E essa situação que nós já estamos, ela já é muito crítica, porque mesmo que nós tenhamos nos próximos 10 dias um cessar-fogo, vamos esperar que, se Deus quiser, isso ocorra, né? Tem vidas ali de civis morrendo o tempo todo. Então vamos esperar que isso ocorra, mas ainda assim, isso não vai significar que no dia seguinte, ou seja, daqui a 15 dias, vão desligar as chaves das sanções e que todo o problema está ultrapassado. Quer dizer, nós já chegamos a um ponto que é complexo. Eu acredito que nós vamos ter alguns meses nessa situação e isso vai gerar, de fato, uma turbulência grande, né? Eu acho que, inclusive, quando o pessoal pensa não vai ter fertilizantes, eu acho que não é essa a situação, porque, de novo, o fertilizante tem o NPK. Então, se você pegar o potássio, que é o K, de fato, nós vamos ter, na minha opinião, nós vamos ter aí demanda mundial esse ano, por toda essa circunstância que nós estamos vivendo, da ordem de 25% menor do que oferta. Então, evidentemente, nós temos que ir ao Canadá, nós temos que ir aonde nós pudermos para tentar comprar mais, mas vai ser muito difícil, porque esse é um mercado muito apertado. Então, vai haver aí mundialmente cerca de 25% a menos, né? O fósforo nós devemos ficar mais ou menos em casa, deve ficar um mercado muito apertado, preços altos, mas não dá para afirmar que vai faltar fósforo e nem afirmar que não vai faltar fósforo. Então é muito possível que o mercado se ajuste. E por fim, o nitrogenados eu acredito que não vai faltar, né? Apesar da Rússia ser muito importante, não vai ter uma crise de desabastecimento. E falando, portanto, desses 3 pontos, eu acho que um ponto muito importante que está se comentando muito, eu vivo em São Paulo e desde muitos e muitos anos, já perdi a conta, a Sabesp tem um lema que ela fala assim, ó, sabendo usar não vai faltar, né? A água, né? E eu acredito que o fertilizante está numa situação semelhante, quer dizer, agora é muito importante que os produtores rurais façam uma verificação de como está o piso, como está o solo deles, e comprem literalmente o que é necessário, que não comprem como todo ano bastante, joguem um monte, porque não há necessidade, né? Então é possível você fazer uma redução de aplicação de potássio, por exemplo, que vai faltar de 20%, 25%, sem prejudicar a produtividade, né? E isso vai ser importante, porque se isso ocorresse no mundo todo, os Estados Unidos deve ocorrer também, eles são muito grandes e eles vão cortar potássio. Se nós também cortarmos parte do nosso consumo sem prejudicar a produtividade, pode ser que as coisas se encaixem, né? Então, isso seria muito bom, né? Então, essa é a situação aí, resumindo o problema atual com a Rússia. Aliás, tem que usar o ponto de equilíbrio, como você falou aí. E com tudo isso, a gente aprender também não ficar tão dependente aí deste produto dos outros países, né? Tá na hora da gente começar a ter o nosso próprio por aqui. Tecnologia a gente tem, experiência a gente tem, força de vontade também, então vamos mexer um pouquinho nessa parte, né? Obrigado, Marcelo, pela sua entrevista aqui conosco, foi muito importante, viu? Uma boa noite para você. Eu que agradeço. Boa noite a todos.